Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente terça e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar na quinta contra a equipe do Barra na Neoquímica Arena, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com todas as informações e também atualizações desses bastidores políticos do clube que seguem bem agitados. Se inscreva no canal. Deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Vamos lá com a Lili Nascimento também, aproveitar ainda nesse embalo de clássico, né? Já repercutiu alguma coisa lá no São Paulo, também já teve essa história do áudio vazado. E agora a Lili chegando com as informações lá do Corinthians, que também pensa em Copa do Brasil nesse meio de semana, mas ainda trazendo algumas coisas do domingo. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Cheguei aqui, né, em frente ao CT Joaquim Grava, os torcedores estavam aqui perto. Ah, deixa a gente mostrar o cartaz. Falei, tá, no finalzinho do meu link eu chamo vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar as informações, tá, da denúncia do STJD, agora é coisa séria, mas é bom vocês prestarem atenção, porque quando tem clássico na Neoquímica Arena, o rescaldo é grande, né? Então, seguinte, o Corinthians foi denunciado em 3 artigos, tá? O primeiro deles, por conta do uniforme do Hugo Souza. De acordo com o Daronco, na súmula estava que ele usaria o laranja e ele usou outra cor parecida ali com o uniforme do São Paulo, por isso o Corinthians foi denunciado por esse artigo. Também foi denunciado pelo atraso no reinício do jogo na segunda etapa, 3 minutos, né? Então o Corinthians também denunciado por isso, né? Pela demora para reiniciar a partida. E o terceiro pelos objetos jogados ali no gramado depois do gol do São Paulo. Um deles teria atingido o Caleri, então tinha isqueiro, óculos também, garrafinha. Tudo isso aí faz parte da denúncia, que num todo, digamos assim, o considerado mais grave é o arremesso desses objetos, que o Corinthians pode até perder mando de campo. Os outros, né, o uniforme do Hugo e também a outra questão do atraso no reinício do jogo seria uma multa mais na parte financeira, que para o Corinthians também não é bom, né? Que se falar em dinheiro aí, o Corinthians também não está podendo pagar tantas multas. O julgamento será na quinta-feira e veremos então desdobramento. Será na quinta de manhã. Quinta à noite, o Corinthians recebe o Barra na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. No jogo de ida, 1-0, gol do Lingard. E agora a gente sabe que a vantagem é magra, então o Diniz deve iniciar com os principais jogadores. No decorrer da partida, e se conseguir um placar favorável, deve fazer umas trocas, porque já no domingo tem o Botafogo. A gente sabe que a questão do Campeonato Brasileiro é complicada. E em seguida já tem Peñarol lá no Uruguai pela Libertadores. Então essa é a sequência do Corinthians. Antes de devolver para você, Gláucia, deixa eu chamar então aqui essa torcedora. Você falou, minha filha terá sua festa de 15 anos, será incrível vocês parabenizarem. Como que é o nome de sua filha? É Letícia. Ela tá aqui? Não, é surpresa, né? Então a gente veio só pra pegar vídeos e tudo mais. Ah, então você quer pegar vídeo pra fazer surpresa pra ela? Isso, exatamente. Tá bom, deixa eu chamar o menininho aqui. Veio aqui pra assinar sua camisa? Sim, Qual que é seu jogador preferido? o Garro. O Garro? Aham. E aí você quer o autógrafo dele aqui? Sim, eu queria também do Yuri e do Hugo Souza. Ah, então tá bom. Então tomara que você consiga, viu? Pede aí pra eles, vai. Eu quero muito o autógrafo do Garro, do Yuri e do Hugo, porque são os meus jogadores favoritos. E também um do Breno Bidon. Ah, tá bom então. Escolher os melhores. É isso então, Gláucia. Tem jogo quinta-feira, tem torcedor aqui na porta e tem denúncia do STJD. É um misto aqui no Corinthians. Boa, Lili. Pra gente passar rapidamente pelo Corinthians, a Lili trouxe essa questão dos objetos atirados em campo no fim de semana. A gente, lógico, vai aguardar e ver os desdobramentos, mas acho que a gente já pode projetar um pouquinho esse Corinthians pro meio de semana, esse jogo contra o Barra na Neoquímica Arena. E a ideia é que o Diniz vá com a sua força máxima, né? Tem uma vantagem mínima aí para defender, mas a ideia, pelo menos, é essa. Deixa eu só olhar aqui que queria ver qual era o jogo do final de semana, mas de fato o Corinthians vem numa boa. Deixa eu só confirmar. É o Botafogo, né? Botafogo no Rio de Janeiro. Acredito que sim, existe essa possibilidade, confirma logo a classificação, né? Tudo bem que tem uma diferença considerável de nível e o jogo de ida não foi um jogo bom, né? Mas tem uma diferença considerável de nível entre o Corinthians e o Barra, respeitosamente, né? Com todo respeito ao Barra. O Corinthians pode entrar com o time titular, ao meu ver, e tentar naquela condição, né? De fazer um resultado e depois ir trocando, né? Pensando na minutagem já, pensando no Botafogo.
Mas é importante por conta das Copas, é importante financeiramente falando, e a gente, quando fala em questão financeira do Corinthians, sempre será importante. Então, acredito que sim, o Corinthians possa entrar ali com seu time titular, mas já visualizando, ao meu ver, o Botafogo, né, pelo final de semana no Campeonato Brasileiro. Por hora o Diniz ainda não está podendo se dar muito ao luxo, né, Celso, de poupar muita gente, né? E eu acho que eu estou muito alinhado com o que disse o Jailson. Não é sobre poupar logo de cara, mas é sobre poupar no segundo tempo. Se o Corinthians conseguir, dentro da Neoquímica Arena, aplicar um 2-3-0 na primeira etapa, que é absolutamente normal. O Barra não perde 3 jogos, é verdade, mas é um time que hoje joga contra times de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, enfrentar o Corinthians é uma realidade muito diferente, é uma realidade paralela praticamente. Sim, o primeiro jogo foi um jogo complicado, uma vantagem mínima, mas ainda assim, vantagem fora de casa. Eu sou sempre a favor de você escalar os titulares, resolve a parada, tira todo mundo. Tem treinador que opta por começar com o time reserva, se der tudo certo, ok, mas eu acho que, no fim das contas, você acaba arriscando muito, porque a cada segundo que passa, um time como o Barra, por exemplo, vai dar um passinho para trás se tiver com um placar favorável. E é muito mais difícil você entrar numa linha de 6, linha de 7, um time com 2 goleiros, do que resolver a parada logo no começo com a vantagem. Então, eu estou de acordo com a estratégia. Agora, os jogadores precisam entregar, né? A gente não pode vir aqui no final da semana e falar, mas a mobilização do Corinthians, porque é o jogo contra o Barra, isso chega, né? Isso aí já... o Corinthians foi muito bem contra o São Paulo. A gente quer ver esse Corinthians mais vezes ao longo da temporada, seja na Copa do Brasil, no Brasileirão, no Amistoso, onde quer que seja. Denis Thomas Bastos está lá, no CT do Corinthians, acompanhando a preparação do time. O Corinthians joga na quinta-feira contra o Barra, tá? Para de rir, amiga, que você é minha amiga, me defende. Corinthians vai jogar na quinta-feira contra o Barra e a expectativa é o retorno do Memphis Depay, né? Que tá um pouco atrasado esse retorno, pelo menos segundo a previsão que a gente tinha inicialmente. Como é que tá essa recuperação da lesão na coxa direita? Existe alguma esperança do Memphis Depay ganhar alguns minutos nesse jogo de quinta-feira? Tudo bem, amiga? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Eu vou te defender porque o amor exala no seu coração, Joana, por isso você lembrou do seu marido e do Cruzeiro. Agora falando de Memphis Depay, treino de hoje do Corinthians foi de manhã. E aí eu tentei entender se ele treinou 100%, já sem restrições, mas o que me foi dito é que ele vai ser avaliado diariamente. A expectativa é sim que ele retorne já na quinta-feira contra o Barra. Lembrando que é o jogo de volta pela Copa do Brasil. No primeiro jogo lá em Santa Catarina, o Corinthians venceu por 1-0. Agora em Itaquera pode carimbar a sua ida para as oitavas de final da Copa do Brasil, que o Corinthians é o atual campeão. E é claro que a gente quer, né? Os torcedores querem também, tem bastante torcedor aqui pertinho, esperando os jogadores saírem para pegar autógrafo, tirar foto, e eles querem que o Memphis volte logo. Vai tirar o Lingard pro Memphis voltar, a gente quer ver o Memphis jogando nessa equipe com o Fernando Diniz, que ele ainda não pôde jogar, né? São 12 jogos já sem Memphis Depay, e a expectativa é que ele voltasse lá atrás na partida contra o Peñarol, não deu certo. Muita cautela foi feita com o Memphis Depay. Ele já está recuperado dessa lesão na coxa, mas a ideia é que ele volte só quando tiver 100%. A expectativa do departamento médico, da equipe do Corinthians, é que ele volte quinta-feira contra o Barra, jogando em casa. Se não na quinta-feira, no final de semana contra o Botafogo. E aí eu estava relembrando aqui, lá atrás, uma outra lesão do Memphis, essa é a 6ª lesão, que ele retorna contra o Botafogo no empate no ano passado do Brasileirão em 1-1. Voltou contra o Botafogo jogando fora de casa e o Memphis fez esse gol, foi logo voltando de lesão. Então, estava lembrando disso também por aqui, desse retorno do Memphis na outra lesão que teve. Nessa, Jô, já são 51 dias de recuperação. Muito tempo, é o maior período do Memphis fora de campo desde que chegou ao Corinthians. E a gente lembra também que faltam 6 jogos, né, antes da pausa para a Copa do Mundo. E o Memphis quer estar na Copa do Mundo junto com a seleção holandesa. Então é importante esse retorno para o jogador, para o atacante do Corinthians. Falando um pouquinho agora dessa preparação para o jogo de quinta-feira, jogo em casa com a presença dos seus torcedores, venceu o primeiro jogo por 1-0, como eu já disse, então o Fernando Diniz pode mesclar um pouco essa equipe do Corinthians. Charles hoje treinou separado do grupo, ele estava com dores no tornozelo, mas pode ser uma opção para voltar também, e o Vitinho, que tinha sentido o quadril, também pode ser uma opção para essa partida de quinta-feira. O Diniz não costuma mesclar muito, né? Ele mantém ali os seus titulares e vai jogando enquanto dá, enquanto o jogador está feliz, ele deixa o jogador em campo, prezando muito mais pela parte mental, mas claro, respeitando toda a parte física, porque são feitas avaliações, tem todo um trabalho conjunto com a equipe também de fisiologia.
Quinta-feira tem jogo, domingo jogo contra o Botafogo. Amanhã, mais um treino, um último treino, que eu acho que esse será essencial para a gente saber se o Memphis joga ou não, viu? O treino de amanhã, de tarde, 2h30 da tarde. Jô, volto contigo. Obrigada, minha amiga. O Corinthians tem a vantagem mínima, venceu, né, em Santa Catarina por 1-0. Tem uma vantagem, dá para tentar rodar alguns jogadores aí para dar um descanso, mas não acho que seja a cara do Fernando Diniz, não. Minha amiga, beijo para você. Falar agora do Corinthians. O Garro virou o cara do Corinthians, o Vessa. 10ª assistência dele na temporada. O ano, nós estamos em maio ainda, né? 10 assistências, é bastante, melhorou muito. Quando o Diniz foi contratado, o Arnaldo já tinha dado a letra que ele ia pegar alguém ali para ser o queridinho dele tático ali, o cara que ia pegar na bola o tempo inteiro, e acabou acontecendo com o Garro. E realmente virou uma grande referência num posicionamento um pouquinho diferente. Ah, tá aí, ó. Um pouquinho diferente o posicionamento dele, ele com mais liberdade, o jogo ficando ao lado ali o tempo inteiro, até com liberdade para atacar a bola, para fazer o gol, para chutar no gol, para ficar perto ali do Yuri, quase como naquele posicionamento que o Memphis ficava ao lado mais do Yuri, aí o Lingard está fazendo um pouco mais o trabalho sujo e voltando para ajudar. Se o Memphis voltar, que pode acontecer essa semana, claro, aí temos uma situação, porque o Memphis não vai colaborar como o Lingard está colaborando, e aí talvez sobre um pouquinho para o Garro colaborar um pouco mais para trás. E aí temos que entender se o Garro vai continuar com esses números bons, mas realmente é um início muito bom dele aí, ó. Você vê, em 26 inteiro, 10, agora ele já tem 7. Em 25 inteiro, ele teve 7, agora já tem 7. E o 24 dele foi um prime absurdo, né? Ganhou o prêmio de melhor meia do campeonato e tal. Realmente foi um campeonato brasileiro, por exemplo, absurdo que ele fez de bom. Mas agora, ele está retomando. Vamos lá, o Memphis vai voltar? Ah, tem chance. Pelo menos alguns minutos com barra pode ser que aconteça. E aí tem um lance do tapetinho no final de semana, porque é o Botafogo, aí eu já não sei se o sintético faria com que ele voltasse. E aí no meio de semana é o Peñarol na quinta. E aí sim, o Peñarol na quinta, ele vai jogar. A dúvida que fica é se ele já consegue ganhar alguns minutos contra o Barra. Lembrando, torcedor, que titular, cara que fica um tempo parado com lesão muscular, não acontece, não é com ele, com nenhum jogador. Então é impossível para mim ele ser titular contra a Barra e contra Botafogo. Minutos pode ser que ele ganhe contra os dois. 15 ali, depois 30, e aí titular o Peñarol. Eu estou imaginando um cenário desse daí, mas titular já agora de cara, isso não vai acontecer com ele. O Arnaldo, joga o Memphis e sai quem? Lingard. Não tem... O Corinthians é o time mais previsível do mundo, decifrável. É muito fácil montar o Corinthians. Há 3 anos é a mesma estrutura. Mas é o que o Vessone falou. Muda não só as obrigações defensivas do Garro, como de alguns outros, né? Dificilmente o Corinthians vai pegar um adversário que estenda o tapete pro... Porque se fosse jogar com o São Paulo, com o Memphis no lugar do Lingard, do jeito que o São Paulo jogou, ia ter a mesma tranquilidade. Mas é isso, né? O Lingard está ocupando a vaga do Memphis. A estrutura tática do time é a mais conhecida, não tem segredo. E repetindo, não será um problema para decidir isso nem contra o Barra, que deve jogar um time alternativo, nem contra o Botafogo, porque eu acho que ele não vai ser titular, não tem essa condição. Lá no Peñarol, no meio da semana que vem, aí sim, acho que essa vai ser uma discussão forte. A gente no G4, certamente, segunda e terça, falaremos sobre esse tema. Sai o Lingard, não sai o Lingard, volta o Memphis, é justo, não é justo, mas eu acho que é papo para o começo da próxima semana. Massa, e aí? Memphis, não pode jogar ainda, mas pode jogar daqui a pouco. Eu acho que ele deveria jogar, ao invés de 15, 30 agora em casa e contra o Botafogo entra lá no finalzinho, se for o caso, porque é o adversário ideal para jogar contra o Barra. Então, é o jogo que ele deveria entrar, mesmo entendendo que tem que ser devagar, né? Você poderia juntar essa minutagem e dar um pouquinho mais agora no jogo contra o Barras, cara, porque tá chegando a Copa, né? Um mês. Certo? Ele precisa jogar, cara. 3 semanas então, para convocação, não é isso? Não, a convocação até antes, mas 3 semanas para acabar, aqui, né? Isso, exatamente. O que é isso, Vessone? Que roupa é essa? É um homem gato. Ele foi lá, é um jogo antigo aí que ele Batman, foi. Né?
Olha lá. Ninguém entendeu nada. Você tem essa vestimenta? Tenho, sim. É o Batman. Visual? Você tem esse Você visual? tá maluco. Não dá fazendo desse. Você tinha ouvido isso aí? É o Charles ali falando com ele. O Charles tá paisando. Esse jogo foi o final do ano passado, eu acho. Quando E é o Bidon ali também, né? É o Garro. Não, o Garro, o Charles e ele. Tava machucado. Na época eles estavam suspenso e machucado. É o Batman. É o Batman. Ninguém entendeu nada. Perna longa. Quando foi isso aí? Foi o final do ano passado, eu acho. É, meu. Os 3 estavam fora naquele dia. É, o Renatão falando que tem o carro do Batman é o Neymar, né, cara? É. Agora, se o Diniz já escolheu que o cara do time dele é o Garro, quando o Memphis voltar, ele vai ser o quê? Vai ser o Garro, pode ser do Garro. Só a única coisa é que o Garro vai ter que colaborar um pouco mais com o sistema defensivo, porque hoje quem colabora é o Lingard, que eu acho que o Memphis não vai fazer. E aí vai caber ao Garro ter esse esforço a mais para poder ajudar um pouquinho mais lá para trás. E aí vai tentar o Triugin. Ele nunca viveu o Triugin. O Diniz vai tentar fazer com que aconteça de novo os 3. Um recorte curto, né? Vai faltar 4 jogos, certo? Vai ser o recorte curto, mas ele vai tentar ter essa experiência dos 3 na frente. Né, sabe uma coisa? Que, aliás, pode estar acabando, né? Se ele não renovar o contrato. Não é burro. Então, quem tem contrato longo com o Corinthians? O Garro ou o Memphis? Garro. Quem não vai para a Copa do Mundo? O Garro ou o Memphis? Garro. Ele, de alguma forma, no Vasco, no início, ele tomou mais ou menos a mesma decisão, que não precisa ser a mesma, porque eu acho que Garro e Memphis, no campo, eles conversam no Triugin. Ele tinha Coutinho e Payet. Vocês lembram disso? Payet era o Memphis do Vasco. Jogador com a mesma característica. Chegou a ser, só que o Vasco não decolou, o Corinthians decolou. Então o Memphis deu certo, o Payet não deu certo. O Diniz, vou eleger com quem é dono no meu time, o Coutinho ou o Payet? Coutinho. O Payet não sei se vai ficar, não sei como é que vai ficar, não ficou. Né? Então acho que é a mesma situação. O que adiantaria ele eleger o Memphis dono do time se o cara está machucado? Daqui a 10 dias ele vai para a Holanda e não sabe se ele vai voltar. Tá certíssimo o Diniz. O time hoje independe do Memphis. Porque o Diniz é inteligente. Né? E ele reabilitou um jogador que é talentoso, estava sem confiança. A braçadeira é tua. Você vai jogar todas. Ele era reserva com o Dorival. Bom, aí, porque ele não é burro. Vou entrar num assunto que você gosta de falar. Não, quem ele prefere? O Garro ou o Memphis? Prefere o Garro, prefere não sei o quê. O Memphis é talvez só um acessório ali e tal. O contrato dele, tudo bem, acaba agora. Aí é uma loucura você ter um cara que custa 6 milhões por mês, mais o hotel, mais não sei o quê, e você usar o cara como um enfeite na parede. Não, mas eu não vou mais me preocupar com isso, não. Porque eu falo sobre isso, só tomo porrada. Deixa os caras que tem que se preocupar com isso aí, que é o Corinthians. É que o contexto da sua pergunta é para agora, né? No contexto, faltando poucos dias para acabar. O Diniz vai acomodar todos eles, pode ter certeza. Não, mas é isso que o Arnaldo falou. Vai colocar todos eles para jogar. Não tem a dúvida. O Diniz sempre foi assim. Um cara que ganha 6 milhões, o cara não tem só que jogar todo o jogo. O cara tem que... Então, mas essa talvez seja uma decisão que não depende dele, Calma, né? Tio, tá voltando agora. Também ele não é o super-homem, né? Apesar de estar lá vestido de Eu acho Batman. que a continuidade do Memphis não depende do Diniz. Não, mas... Por mais que ele possa ter, olha, eu gostaria... Ele já falou, eu gostaria que ele Não depende mais ou menos, claro. Porque se vem cá, vamos supor que daqui até a Copa, sei lá quantos jogos tem. Ele jogou 3 minutos contra um... Você acha que ele vai pôr o Memphis no banco, Tiras? Não, eu acho que acho que não, mas o Arnaldo falou que ele vai se tratar que o cara do time é outro. Não, aí o sonho está sendo pragmático, faltam 6 jogos, 20 dias. O Memphis está voltando de lesão muscular. Ele deve começar 1 ou 2 jogos, talvez não os primordiais, e depois da Copa nós vamos resolver o que vai acontecer. Se ele vai ficar ou não. Agora, esse momento é um momento, não é para o Diniz, é para o Stabile. Parada da Copa. Você candidato? Qual o meu custo político se eu não renovar com o Memphis e vender um jogador importante titular? Ele perde a eleição se ele fizer isso. Qual que é o custo para o clube? Mas vai ter que vender. Hã? Tem que vender. Então. Pelo menos uns 2, senão não vai então, ter mas dinheiro perceba, extra né? Como precisa ter. Mas é uma decisão crucial. Para o clube, está claro que apertar minimamente... não é... Você conhece as fivelas do cinto. Não é puxar a barrigueira do cavalo, estufar. Se você conseguir
um furo a menos já é uma economia. O Corinthians não está conseguindo fazer um furo a menos. Se você não tiver o seu jogador mais caro... O Corinthians é curioso, né? Ele vende a ideia de que não contrata, mas o custo com o futebol aumenta. É muito alto. E vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que vai ser contra a equipe do Barra na Neoquímica Arena na quinta, às 19h30, com transmissão dos canais da Prime Video. Lembrando, o Corinthians venceu o primeiro jogo lá em Santa Catarina pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Barra, 4 pela Série C do Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, que foi contra a equipe do Corinthians e a única derrota desses últimos 5 jogos. Enfim, desses 5 jogos, 3 empates e somente uma vitória. O último jogo que eles fizeram neste final de semana, enfrentaram a equipe do Caxias em casa e empataram pelo placar de 0-0. Já a classificação da equipe do Barra na Série C é o 8º colocado da competição, em 6 jogos somou apenas 9 pontos. Enfim, jogo importante aí para o Timão, que precisa no mínimo de um empate diante da equipe do Barra para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão será no próximo domingo contra a equipe do Botafogo fora de casa. Ou seja, a grande possibilidade de Diniz mexer na equipe para esse jogo contra a equipe do Barra. Aqueles jogadores que estiverem com maior desgaste físico poderá ser preservado, pela confiança que o time tem em relação à equipe do Barra, que é uma equipe muito inferior ao Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.